Belo Horizonte hoje é a capital mais inadimplente do Brasil. Um estudo da Federação do Comércio de São Paulo mostra que 6 em cada 10 famílias belo-horizontinas tinham uma conta vencida no início do ano. Do lado oposto desse ranking, os moradores da linda João Pessoa são os que têm as contas mais em dia. Sobre esses números, eu converso agora com o assessor econômico da Federação, da FEComércio, Fábio Pina. Fábio, muito boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. O que explica essa situação dos belo-horizontinos? Há algum fator local que possa explicar essa situação de inadimplência? Boa tarde. Bom, boa tarde, obrigado por me receber. Na realidade, você tem um grau de endividamento, se 6 em cada 10 belo-horizontinos tem algum tipo de atraso, 8 em cada 10, quase 9 entre cada 10 belo-horizontinos tem algum tipo de dívida. É muito importante, eu não tenho como extrair esse dado exatamente, mas para saber qual é o comprometimento da renda. Não é só quantas pessoas têm dívida, é quanto compromete a renda das famílias essas dívidas. Então, eu tenho um volume grande de famílias, isso acaba fazendo com que, endividadas, isso acaba fazendo com que, em termos absolutos, eu também tenha um volume proporcionalmente grande de famílias com algum tipo de atraso. No caso do Belo Horizonte, ele é um atraso maior do que a média do Brasil, bem maior que a média do Brasil. Para a gente determinar qual é o motivo disso, eu teria que imaginar que em Belo Horizonte eu tenho um grau de endividamento maior que a média, esse dado a gente não tem, eu não tenho esse dado exatamente, e precisaria saber a situação econômica. Provavelmente há um grau de endividamento sim maior e muito provavelmente também as pessoas que tomaram dívidas são pessoas de uma faixa de renda em que esse endividamento está comprometendo a capacidade de pagamento dessas pessoas. E, Fábio, quando a gente observa a situação das famílias brasileiras, que tipo de problema na gestão do orçamento e, por consequência, que conta as pessoas estão deixando de pagar? Dá para elencar que tipo de boleto as pessoas deixam no fundo da gaveta e preferem não pagar isso? E se isso faz sentido econômico? Porque as contas têm juros muito diferentes e, às vezes, numa situação de aperto, faz sentido escolher entre uma conta e outra. Bom, de forma geral, você não consegue escolher, se você vai escolher o que não pagar, né? Porque eu tenho aqui também uma parte dessa inadimplência que é um mero esquecimento, por exemplo. Né? Isso não é só uma inadimplência estrutural. Mas daqueles que eu não vou pagar, eu não posso deixar de pagar água, luz, internet hoje em dia, eu ia falar telefone, né? Internet hoje em dia, porque eu vou ficar sem o serviço. Então, provavelmente são as compras do consumo no varejo. Né? Um boleto de uma loja, eventualmente o cartão de crédito, que é a maior fonte de endividamento. Cartão de crédito é um benefício e um risco, né? Porque eu parcelo com uma certa facilidade as minhas compras, mas eu não posso esquecer que quando eu parcelei eu não vou pagar só esse mês, eu pago o mês que vem, outro mês. Então, as pessoas tendem evidentemente, a garantir o pagamento de água, luz, em alguns tributos, né, IPTU eventualmente, e a internet, e acabam optando por deixar de pagar, quando é uma opção, né, quando não é um esquecimento, alguns boletos e o cartão de crédito e alguns boletos do consumo que ela não tem um custo muito elevado no seu dia a dia. Não dá para ficar sem luz, não dá para ficar sem água, não dá para ficar sem gás, evidentemente. E, Fábio, olhando para o Desenrola 2.0, que é a reação do poder público diante dessa situação de endividamento e de inadimplência sobre a qual a gente está falando, o desenho deste programa e os números conhecidos até agora, 10 bilhões de reais com 85% de desconto médio, te parecem aderentes àquela promessa e à intenção de melhorar a situação dessas famílias? Qual a tua leitura do Desenrola 2? Minha leitura é que, bom, qualquer programa que vier para aliviar o orçamento é bem-vindo, se couber dentro do orçamento. A gente não pode, orçamento público, a gente não pode esquecer, porque tem dinheiro público, né, para ajudar com as garantias. E o desenho dos programas, eles normalmente são melhores, os desenhos são melhores do que a execução. Então vamos ver a execução desses programas. Mas é claro, se eu conseguir trocar uma dívida curta por mais longa, tiver desconto e conseguir melhorar a minha taxa
por conta de uma garantia que vai ser oferecido, isso melhora a vida do cidadão, evidentemente. Mas tem um problema sério que eu não posso a todo momento indultar o cidadão, a família que ficou com atraso. Por quê? Porque eu estou dando um sinal errado para a economia de que, olha, não se preocupe se você vai poder ou não vai poder pagar, pode tomar o crédito, porque em algum momento alguém vai vir te resgatar. Isso, o que se chama economia de moral hazard, né? Eu tô dando um sinal errado para a economia. O programa é bem-vindo para as pessoas quitarem suas dívidas. Vamos ver se a execução e o desenho a execução é tão boa quanto o desenho, e não podemos esquecer que tem um custo com dinheiro público, que é dinheiro daqueles que não estão endividados, né, abrindo essa porta de saída para quem está endividado. E Fábio, só para a gente terminar, eu que sou jornalista velho, eu já vi vários momentos de crise de crédito onde houve um exagero, um certo exagero ali no momento da oferta do crédito, aí você tem uma inadimplência contínuo, né, desse exagero, entre aspas, e aí o mercado acaba se acomodando, porque as instituições financeiras ajustam os seus critérios de concessão, o próprio tomador se coloca em outra posição ali, ele fica com alguma restrição, ele pensa duas vezes antes de tomar o crédito. O fato da gente ter o segundo desenrola em tão pouco tempo, será que não está adiando essa correção que o mercado mesmo poderia ter? Naka, você falou de outra forma que eu acabei de falar. É exatamente isso. Na realidade, talvez a gente esteja chegando num ponto em que eu tenho que fazer um ajuste. Esse ajuste é um ajuste pesado para credores e devedores. O devedor fica com restrição e o credor vai perder alguma coisa. Agora, se eu tentar salvar todos os devedores através de benefícios aos credores, porque é isso que acontece, eu estou colocando dinheiro público. É bem-vindo a tentativa de salvar, resgatar consumidores. Mas será que isso não é só mais um estágio para a gente lá na frente fazer um desenrola 3, 4, 5, e o problema de fundo é outro. A renda não está crescendo adequadamente, as pessoas não estão consumindo dentro das suas condições de consumo. Eu acho que no Brasil, a gente tende a tentar resolver o problema imediato, mas nunca resolve as causas, a gente vai para as consequências. As causas não estão sendo atacadas e é essa a nossa preocupação aqui na FEComércio. Vai lembrar o seguinte, nesse momento eu tenho uma taxa de desemprego baixa. Se esse desemprego subir com 80% das famílias com algum tipo de dívida, no caso de Minas, mas de forma geral no Brasil há cerca de 80% das famílias com algum tipo de endividamento, talvez eu tenha um problema maior. E quanto dinheiro público eu vou ter que colocar para resgatar as famílias que indiretamente vão resgatar o sistema financeiro. O sistema financeiro também ele tem que ser partícipe desse momento. Se ele emprestou mal, ele tem que arcar com as consequências de emprestar mal, assim como o tomador que tomou dinheiro que não deveria tomar para comprar algo que não precisava. Então, a gente tem que tomar cuidado para não quebrar o país inteiro, evidentemente, mas também a gente tem que tomar cuidado para não ficar resgatando quem não deveria ser resgatado com o dinheiro de outros. Perfeito. A gente conversou com o Fábio Pina, assessor econômico da FEComércio de São Paulo. Fábio, obrigado pela conversa. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde.